acabou o governo. Aí não tem ninguém que segura o impeachment do Lula mais. Não tem Lula passando projeto, não vai ter Lula passando censura e nem o STF vai poder fazer nada, porque preste atenção, o PSD é o partido que protege o STF. Então se o partido que protege o STF decide que não vai andar mais com o Lula, o STF não vai sair para proteger o Lula, você entende? Ou seja, é o sistema cuspindo o Lula, muito claro. Fala pessoal, sejam bem-vindos. Começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Dias contados para Lula. Kassab bate em retirada. Começou a debandada do governo em volume mais expressivo. Gilberto Kassab, liderança mais relevante das forças de centro, deixou claro nesta quarta-feira que está abandonando o projeto de Lula. A razão apontada, uma administração fraca e sem rumo. Kassab disse ainda que Lula perderia a reeleição hoje e revelou que os partidos de centro estão criando uma alternativa para 2026. O cacique do PSD também se disse preocupado com a economia e teceu duras críticas a Fernando Haddad. Abre aspas. Não vejo articulação para reverter uma piora do cenário. Fecha aspas. Para Kassab, Haddad é um ministro fraco. Ele ressaltou o comando exercido por Paulo Guedes e Henrique Meirelles, quando ministros. Esse posicionamento de Gilberto Kassab reforça o cenário para um eventual impeachment de Lula. 36 deputados da base de Lula assinaram o pedido de impeachment. Até o momento, 118 parlamentares assinaram o documento. Não foram apenas parlamentares da oposição que apoiaram o pedido de impeachment contra o presidente Lula. 36 deputados de 5 partidos da base do governo também assinaram o documento. O requerimento, motivado por supostas irregularidades no programa social PD6, deve ser protocolado na Câmara na próxima semana. Entre os signatários estão parlamentares do MDB, União Brasil, PSD, Republicanos e PP. Essas siglas comandam ministérios importantes como Comunicações, Turismo, Desenvolvimento Regional, Minas e Energia, Agricultura, Pesca, Transportes, Cidades, Planejamento, Esporte, Portos e Aeroportos. Parece que todos já perceberam que a barca do governo Lula está furada e já começaram a saltar fora. O impeachment parece apenas questão de tempo. Essa é, sem sombra de dúvida, a mais importante notícia desse ano. Nenhuma das outras notícias que a gente acompanhou ao longo desse ano de 2025 me deixou tão esperançoso e tão entusiasmado quanto essa. Mas antes de falar o que é essa notícia, você tem que entender o contexto. Eu tenho dito que a única coisa capaz de derrubar ou manter um governo é o centro. É o centro que faz o cálculo constantemente o quão benéfico é estar com o governo ou estar longe do governo. É o centro que define se as nossas pautas vão avançar ou não. Na verdade, ele é que define quais pautas avançam. Porque a verdade é que a maioria do Congresso é constituída por pessoas que estão lá apenas para poder se reeleger, se perpetuar ali dentro. E eles têm uma tendência de ir para o poder, ou aquilo que é a previsão de poder. E eu falo, não tem impeachment do Lula até o centro abandonar o ladrão. E o Lula gastando muito dinheiro para comprar o centro e manter o centro do seu lado. Tem um partido no Brasil que eu falo que é o partido do STF. É o partido que está sempre protegendo Alexandre de Moraes. É o partido que a gente até fez a campanha contra ele. Um dos partidos que mais cresceram em prefeituras. O partido que mais cresceu em prefeituras. Eu estou falando do PSD. E o presidente do PSD, ele é a personificação daquele extremo centrismo, né? Aquele centro fisiológico da emenda do poder, que não se preocupa muito com o Brasil, que só se preocupa em estar ali e aproveitar das benesses e privilégios e vantagens do mundo político. O Kassab falou algo que com certeza vai tirar o sono do PT. E preste atenção, é a melhor notícia que nós temos até agora. Lembrando, Kassab é a personificação do centro. Kassab leva o centro para a direita. Lula perderia hoje e Haddad é fraco. É lógico, depois da crise do Pix, o Haddad não tem a menor chance. Olha aqui. Agora eu preciso do óculos, não enxergo mais nada. Uma espécie de coordenador das forças de centro, Gilberto Kassab, deixou claro hoje que está abandonando o projeto de Lula e por razões óbvias.
uma administração fraca e sem rumo. Em palestra na Latin American Investment Conference, organizado pela UBS nesta quarta-feira, Kassab disse que Lula perderia a reeleição hoje e revelou que os partidos de centro estão criando uma alternativa para 2026. A prioridade do PSD é a candidatura de Ratinho Júnior à presidência, disse. Elogiou Tarcísio Freitas, mas insistiu que o governador de São Paulo, de quem é braço direito na administração atual, vai tentar um segundo mandato. O cacique do PSD também se disse preocupado com a economia e teceu duras críticas a Fernando Haddad. Não vejo articulação para reverter uma piora do cenário. Para Kassab, Haddad é um ministro fraco. Ele ressaltou o comando exercido por Paulo Guedes e Henrique Meirelles quando ministros. Acabou Lula. Presta atenção. Esse cara aqui, ó, que parece o Chuck, ele é a personificação do centro. Ele é. Se o centro pudesse incorporar em uma pessoa, é ele. O maior partido do centro hoje, mais relevante que o MDB, disse que está se afastando do Lula. Se isso acontece, acabou. Acabou o governo. Aí não tem ninguém que segura o impeachment do Lula mais. Não tem Lula passando projeto, não vai ter Lula passando censura e nem o STF vai poder fazer nada, porque preste atenção, o PSD é o partido que protege o STF. Então, se o partido que protege o STF decide que não vai andar mais com o Lula, o STF não vai sair para proteger o Lula, você entende? Ou seja, é o sistema cuspindo o Lula, muito claro, tá? Não vai se confundir, achar, o PSD mudou de lado. Não, não mudou de lado. O PSD é um sistema, é o partido do sistema. Só que o sistema está percebendo que o Lula está custando muito caro e vai ficar muito difícil para o sistema continuar no poder se o Lula continuar na presidência ou se o Lula tiver chance. Então, tem que pular fora do barco. Se o PSD sai, aí é uma reação em cadeia, tá? Aí nós vamos ver os republicanos pulando fora, nós vamos ver a União pulando fora, o PP pulando fora. Não vai sobrar ninguém. Escuta o que eu tô te falando. Esta é a melhor notícia, pelo menos para a política brasileira, lógico. Não vamos falar da eleição, das decisões do Donald Trump e tal, mas para a política nacional, se isso realmente se concretizar, isso vai ser sensacional. Aí sim eu posso te garantir, é o fim do Lula. Eu acho engraçado porque só dele ter falado isso, há alguns dias o Kassab estava... Eu até publiquei um vídeo sobre isso. O centro viu que o Lula está sangrando e falou, ó, já que está sangrando, vamos lá pegar mais carne, pegar mais fatia desse bolo. E falou que queriam ministérios de mais destaque. Parece que o Lula disse não. Ou eles recalcularam, né, as vantagens e problemas e perceberam, não compensa pegar ministério com esse governo porque ele vai prejudicar o partido. É aquilo que eu falo. O governo está tão podre, tão contagioso, que agora o centro vai se afastar. E quando o centro abandona o governo cai. Não adianta, porque esse governo não tem povo. No Bolsonaro, o centro até arrumou briga com o Bolsonaro. Por que o Bolsonaro não caiu? Porque milhões de pessoas iam às ruas para defender o presidente. Fomos nós que fomos às ruas, que a gente ajudou a segurar o presidente no mandato. O Lula não tem nenhuma Kombi de pessoas para defender ele. A única coisa que sustenta ele é o centro e o STF. Só que o centro... Esse é o centro que protege o STF. Cara, tempestade perfeita. Eu tô muito empolgado. Eu tô vendo que agora esse governo acabou. Acabou, mas mesmo assim, 16 de fevereiro, a gente vai para as ruas para dar aquele empurrãozinho final. Um abraço. O governo está já em campanha para fingir que esse governo aí acabou e vamos começar outro, etc, etc. Eles não fizeram nada. Agora, sobre o Bolsonaro. O Supremo, infelizmente, o Supremo é formado por, como o PT, incapazes e os capazes de tudo. Tem os mudinhos, incapazes de abrir um racha na corte para mostrar que ainda há juízes em Brasília, e tem os capazes de tudo que tiraram um ladrão da cadeia para transformá-lo em candidato a presidente, e ele se elegeu graças ao consórcio formado pela imprensa, pela esquerda, né, pelos desinformados, pelos espertos demais e com o apoio militante do próprio Supremo e da Justiça Eleitoral. Em 2024, a Justiça Eleitoral ficou no seu quadrado, no seu canto. E aí o Brasil votou livremente. Nós queremos apenas eleições livres, voto auditado, que um tribunal não haja como partido
e que o povo escolha os candidatos, porque o povo sabe escolher e não precisa de babá de marmanjo, que é o que ficam bancando aí, essa é a pose assumida pelos ministros do Supremo. O Bolsonaro é um bandido responsável por tudo. O povo não é idiota. Deixa que o povo julgue. Deixa que o povo julgue. Agora, quem liberta um ladrão não permite que viaje para a posse do presidente dos Estados Unidos um homem que teve a votação que teve o Bolsonaro e que não foi condenado até agora por nada, esse tribunal é que devia estar em julgamento. O povo deve exigir agora, pelo menos, o direito de escolha. Ou acabaram também com a eleição direta do presidente da República? Áudio de Mauro Cid revelado desmoraliza completamente Moraes e a Polícia Federal. O clima dentro do STF está o pior possível. Com todas as letras, Cid afirmou que não utilizou a palavra golpe em sua delação premiada, ou seja, as tais novas informações envolvendo Michele e Eduardo Bolsonaro não passaram de narrativas. A Polícia Federal e o STF, na figura de Alexandre de Moraes, são completamente desmoralizados. Fabi Barroso, esse depoimento de Mauro Cid, que depois desencadeou também o inquérito sobre suposta tentativa de golpe, etc. O chefe da Polícia Federal ontem, aliás, segunda-feira, no programa Roda Viva, disse que não há indícios suficientes para acusar Michele, acusar Eduardo Bolsonaro, ou seja, deu a entender que a materialidade e a força desse documento é fraca. Na sua opinião, esse áudio também do Mauro Cid acaba também colocando em dúvida a importância, a relevância e os efeitos que esse depoimento poderia ter? Olha só que situação delicada nossa, juridicamente falando, né? O que se tem primeiro? A narrativa e depois o inquérito depois a narrativa? Porque você falou aí o que deveria ser, né, Cauti? Deveria ser, você tem algo, né, criminoso, supostamente criminoso, a ser investigado, e aí, né, tem sim um inquérito. Mas nesse caso acho que foi o contrário, né? Acho que foi primeiro o inquérito, que já vem emendado de outro inquérito, requentado de outro inquérito, que teve inquérito de baleia. Gente, uma algazarra, para não falar aqui uma zona, mas é uma zona. Também tivemos aí, que é muito importante, já é falha, já é lotada de nulidade, né? Cheio de atos arbitrários, perpetuada aí pelo abuso de autoridade. Aí você tem um áudio, né, da mesma revista que também vazou daquela outra vez lá, a própria conversa do Cid, dizendo que o Cid nunca falou a palavra golpe. Agora vocês realizem a cena que eles estão contando, que para mim é pura fantasia. Vamos tentar realizar, gente. Então lá, né, então a golpista Michele Bolsonaro, como foi dito, né, está sendo sustentado, junto com o Braga Neto, que está preso, junto com o presidente Bolsonaro, fazendo, né, uma reunião, uma minuta, que tem 3, pelo que eu entendi, né, tão bizarro que é difícil entender. Tem 3 núcleos diferentes, e esses 3 núcleos estavam brigando entre si, e o Mauro Cid ouviu tudo, presenciou tudo, mas ele nunca falou de golpe. Ué, então do que era a minuta? Quer dizer, perde a única coisa que tinha para aproveitar isso politicamente, porque juridicamente não tem niente, né, nada, não tem nada mesmo, gente. Está virando pura narrativa. A cada dia que passa, né, tem-se a oportunidade de voltar à normalidade no Brasil nas questões jurídicas, mas estão lá apostando, dobrando a aposta, falando e achando até, inclusive, que vão brigar com o Trump. A gente precisa lembrar aqui que o Musk é um dos indiciados dessa maluquice. Eu olho assim, é tão surreal para mim, é tão fora de contexto, é tão fora da casinha que não tenho como comentar isso juridicamente. Porque juridicamente isso tinha que ser anulado, os réus do 8 de janeiro deveriam ser todos absolvidos, né? Anistiados a gente fala porque não tem caminho. Que o Brasil está obstruído por gente teimosa que insiste em querer, olha gente, minha luz está piscando, insiste em querer, né, tirar de nós a nossa liberdade, a liberdade ao voto, a liberdade de ser um país comercialmente viável, a liberdade de quiser votar no Bolsonaro de novo, né? Essas coisas todas. Então, que o Cid não falou, eu assim nem me espanto, né? Provavelmente o Cid, ele foi forçado mesmo, pelo menos foi isso que foi dito naqueles áudios, né? Que aí milagrosamente, depois que ele tomou uma
O ajudante de ordens do Bolsonaro foi preso, foi forçado ali a fazer uma delação, mas a questão é que não há crime a ser delatado. Veja, imagina o seguinte, o Cauti está numa conversa comigo, pô, vamos matar fulano? Aí ele fala, vamos matar fulano. Ele pega, resolve, nós vamos matar como? Nós vamos parar na porta da casa dele, nós vamos amarrar o sujeito, aí a gente vai pegar uma faca e ali a gente vai cometer o crime. A gente vai lá, a gente pega o carro, a gente pega a corda, a gente pega a faca e fica na porta da casa do cara esperando. Ele sai, vai embora, a gente olha, deixa quieto. Vamos embora, não aconteceu nada. A gente fez tudo, menos a tentativa. Então não há crime. Não há crime em pensar alguma coisa, não há crime em fazer uma ilação. Eu acho que isso nem ocorreu. Na verdade, acho que nem chegaram nessa parte. É simplesmente um factoide criado para perseguir o Bolsonaro, para perseguir seus familiares. Mas ainda que assim o fosse, a mera conjuntura de pensar em fazer algo não estabelece tipificação criminal capaz de levar à apenação. Então não há qualquer meio capaz de punir a Michelle, punir o Mauro Cid, punir o Eduardo, punir o Jair Bolsonaro, punir ninguém. Porque não existe conduta criminosa, não existe tentativa de golpe. Ah, os manifestantes do 8 de janeiro são pessoas que autonomamente fizeram uma manifestação. Exageraram ou não, estavam se manifestando. Ninguém dá golpe sem tanque de guerra. Isso é um completo de um absurdo. O que a gente está vendo é um abuso de autoridade, a persecução de pessoas que exercem uma função política, que lideram milhões de brasileiros, que milhões de brasileiros se veem representados, que simplesmente estão sendo, como no caso da pessoa do presidente Bolsonaro, retirado do cenário político a bel prazer do judiciário, simplesmente porque não querem que ele participe. E aí, não contente nisso, agora miram o canhão para de alguma maneira perseguir o Eduardo e a Michelle Bolsonaro. Isso é o completo do absurdo. Quando um brasileiro, dentro dos seus direitos, é tolhido judicialmente da possibilidade de disputar qualquer cargo político, seja de vereador, seja de presidente da República, a própria democracia está sendo posta em xeque. Não há democracia quando não há segurança jurídica. Quando se imputa uma conduta criminosa a quem não praticou o crime, quando se faz um malabarismo jurídico para tentar imputar conduta criminosa, para assassinar a reputação de alguém, tentando prender, tirar sua liberdade, como está sendo feito com o presidente Bolsonaro, que não pôde comparecer à posse do Trump, nós vemos aí a própria democracia sendo posta em xeque. É muito triste que a gente tenha que viver num cenário como esse nos dias atuais e que muita gente fique calado porque de alguma maneira simplesmente quer eliminar uma peça que às vezes não gosta, que não concorda do cenário político. Não é uma questão de gostar ou não, é uma questão de justiça. E é uma injustiça tremenda que está sendo feita nesse exato momento contra o Bolsonaro e todos que o cercavam. Isso é inadmissível, isso é inaceitável. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.